Quando você for participar de uma entrevista profissional, separa já alguns cases, né, alguns casos, alguns projetos que você desenvolveu, alguns projetos da sua trajetória, que foram projetos de sucesso e de fracasso, tá? Por que isso? Essa pergunta ela é usada para a gente analisar várias coisas, mas eu acho que o principal, quando o entrevistador te pergunta isso, é entender que tipo de profissional você é. Se você é um profissional que pensa fora da caixa, se você é um profissional que busca soluções, se você é um profissional que propõe coisas novas, é isso que o entrevistador está buscando entender quando ele te faz essa pergunta, tá? Então, já separa aí alguns projetos e alguns cases de sucesso. De sucesso é mais fácil, né? A gente lembra com mais facilidade de projetos que a gente desenvolveu. Tenta trazer projetos que, de fato, você teve uma atuação ali, tá? E não só a sua equipe de trabalho, mas que você foi o diferencial daquele projeto, certo? E aí, quando você for contar, conta com detalhes mesmo, com metas. Se você tiver números, é melhor ainda. Olha, eu fiz um projeto, eu trabalho no setor de vendas e eu desenvolvi um projeto, ou eu dei uma sugestão e isso aumentou o faturamento de X para X ao quadrado. Isso é bastante interessante também, tá? Tô vendo o Diego mandando aqui no Instagram que é ruim quando a gente não tem experiência. Diego, eu vou fazer uma aula, talvez seja na próxima quinta, sobre entrevista de emprego para quem não tem experiência, porque eu sei que é uma dúvida muito particular, né? Que as pessoas têm muito, é muito comum, e a gente vai fazer aí um trabalho voltado para as pessoas que têm experiência, para as pessoas que estão saindo da graduação ou do ensino médio, tá bom? Mas quando você não tem experiência, nesse caso de case de sucesso ou de fracasso, você pode trazer alguma coisa que não foi uma experiência profissional, algum projeto voluntário que você participou, algum estágio que você fez, alguma coisa na sua vida que estava de uma maneira ruim e aí você conseguiu melhorar para tornar de outra forma, tá? Traga exemplos da sua vida pessoal mesmo. Se você nunca teve nenhuma experiência, tenta trazer exemplos de projetos ou da sua vida pessoal, tá bom? E também, gente, vocês precisam trazer os cases de fracasso, como eu já falei. Por que isso, Natália? Por quê? Errar é humano, todo mundo erra. Eu já errei muito na minha carreira, erro até hoje. Todo mundo já cometeu algum erro, alguns mais graves, alguns menos graves, né? E quando o entrevistador te pergunta, ele pode perguntar várias vezes, de várias formas. Mas quando ele te pergunta exemplos de situações que você não foi bem sucedido, de projeto que não deu certo, de ideia que não deu certo, de alguma mensagem que você tinha que mandar e não mandou, de algum erro muito grande que aconteceu por sua causa, ele está querendo que você, de fato, conte e dê exemplos dessas situações, né? E aí, quando você nunca lembra, né? Ele te pergunta de um monte de maneira diferente, você nunca lembra de nenhum exemplo de nada que você fez de errado, das duas, uma. Ou foi um erro muito grave e você não quer falar porque você está com medo, ou você não quer falar porque você está com medo de acontecer alguma coisa, tá? Isso não é legal. Então, traga exemplos de fracassos também, certo? Errar é humano. E aí, quando você for pensar nos seus exemplos de fracasso, tenta pensar em exemplos que você conseguiu contornar, que você conseguiu corrigir de alguma maneira, tá? Natália, existem coisas que a gente faz, erros que a gente comete que não tem conserto. E aí? Nesse caso, você pode falar que você tentou consertar, mas que não tinha como, né? Não tinha como voltar, mas que você aprendeu com esse erro, isso, que a partir daí você desenvolveu tais e tais competências, certo? Isso é bacana porque você fala o que você errou, fala como você corrigiu, ou se não teve conserto, fala o que você aprendeu para que aquele erro não aconteça novamente.